Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa de oração. E aqui, Senhor, nós estaremos apresentando a Ti o nosso culto de ação de graças. Queremos Te adorar na beleza da Tua santidade e apresentarmos a Ti, ó Deus, as famílias da igreja e aqueles que não poderão vir e os que estão em casa para participar conosco do culto. Ó Deus, que possamos estarmos em comunhão, não importa a distância. Abençoa, Senhor, dê-nos a bênção e a graça para que o Teu nome seja exaltado, que seja glorificado e que possamos, ó Deus, cantar com alegria, com temor, com sabedoria, para louvar e glorificar o Teu nome. Dê-nos a Tua bênção, ó Deus, para clamarmos, para orarmos em favor dos enfermos, para orarmos em favor daqueles que estão viajando, orar em favor daqueles que estão trabalhando, ó Deus, e que as Tuas mãos poderosas estejam sobre cada um. E estamos aqui, ó Deus, no templo para dizer muito obrigado, Jesus, por estarmos reunidos na Tua casa de oração. Umas salvas de palmas para Jesus, que merece. Viva Cristo para louvar o Senhor com palmas e cortejados. Amém, Jesus. Amém. Vamos apresentar os nossos louvores e da nossa harpa cristã e em seguida fazer a leitura da palavra de Deus. Salve a igreja, que a paz do Senhor. Vamos estar cantando o hino 300. Jesus vem em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem todos buscar. Nós aguardamos
Hino de número 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, vindo todo teu ser, Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que assinar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar.
queridos irmãos, deixar tudo no altar não é fácil. Temos muita coisa que nós praticamos, que nós não devemos apresentar e colocar no altar, fazendo as nossas petições e pedindo a Pai, a Deus, que responde às nossas orações. Se você deixar no altar aquilo que Deus ama, você é bem sucedido na tua oração, no teu clamor, na tua intercessão. Quando tudo deixarmos no altar, as coisas mudam na sequência de dia após dia. E o Senhor se agrada e estende as poderosas mãos para nos abençoar, para que possamos confiar que o que nós deixamos no altar é aquilo que Deus nos tem concedido. É a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho aqui um salmo que eu tenho uma paixão e a cada oportunidade eu faço essa leitura. Vamos nos colocar em pé e eu estarei fazendo a leitura do salmo de número 23. É a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Observe bem a leitura com as vistas e eu estarei citando essa leitura. O título deste salmo diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazer verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque é na casa do Senhor que nós recebemos o alimento para a edificação da nossa fé. E na medida que colocamos tudo isso no altar de Deus, Deus está conosco durante o dia, durante a noite, 24 horas por dia, nós estaremos na presença de Deus. Isso nós precisamos nos refugiar de tudo aquilo que nos cerca e estarmos na presença de Deus. Nós vamos orar e depois nós fazemos mais tarde a oração em favor dos enfermos, porque está faltando ainda muita gente. Levante a tua mão comigo, vamos orar a Deus. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de estarmos reunidos na sua casa para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração e ação de graças. Que as Tuas poderosas mãos, Pai Santo, esteja estendida
em favor de cada família que se une conosco esta noite para participar de um grande culto de adoração e ação de graças. Abençoa cada família, Pai, que eles possam acompanhar a leitura, a oração, a meditação da palavra, para que estejamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purificar de todo pecado. Eu aqui, você na sua casa, a mão do Todo-Poderoso está sobre nós, nos abençoando, nos dando graça para apresentarmos a Deus um culto de adoração com temor, com tremor, com tremor, com tremor e com muita alegria. É o que nós suplicamos a Deus em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as orações que iremos fazer durante o culto. Abençoa, Senhor, os hinos que iremos cantar durante o culto. Abençoa, Senhor, a palavra que iremos ler durante o culto. E as mãos do Deus forte, Todo-Poderoso, esteja sobre nós, nos alegrando e nos sustentando nas suas fortes e poderosas mãos. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele merece e está presente para receber a nossa salva de palmas e nosso aleluia. Amém. Podem sentar. Vamos o louvor. Paz do Senhor, meus amados. Estamos com o Regional 4, né? Conforme o nosso pastor já mencionou. Trânsito terrível, né? Mas os irmãos já chegaram aqui. Tem alguns talvez que estejam a caminho ainda. Mas as irmãs já estão com a oportunidade. Podem se aproximar aqui, se mobilizarem, para que vocês estejam adorando ao Senhor. Nós estamos aqui nesta noite somente com esse objetivo, de louvar e bendizer o nome santo do nosso Deus. Amém? Vamos louvar com as irmãs, depois com os varões. Os varões também estarão tendo a sua oportunidade.
coração, por cantar agora e sentir o som. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. O teu sangue é seguro em mim, o teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, conheci a carreira da canção, o teu amor é sentir unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te Glória a Deus. Deus abençoe nossa alma das irmãs da Regional 4. Os varões, os irmãos agora com a oportunidade já podem se mobilizar aqui para também adorarem ao Senhor. Enquanto os irmãos se aproximam, nós queremos avisar que no final desse mês, agora de 27 a 29 de setembro, estaremos aqui comemorando 77 anos de fundação do trabalho aqui na cidade de Guarulhos, né? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Estaremos aqui sexta à noite, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, celebrando ao Senhor. Os irmãos vão acompanhando aí a divulgação das congregações, nas redes sociais. Na sexta-feira, regionais 1, 2 e 3. Sábado, regionais 4, 5 e 6. Domingo pela manhã, os jovens da Almadiguar. E domingo à noite, um grande encerramento aqui. Estaremos todos juntos aqui. Amém?
Canta conosco, com muito louvor. Aleluia. Dê ao Senhor todo louvor, toda a honra, toda a glória que Ele merece nesta noite.
Vamos agora com os jovens e adolescentes. Enquanto os jovens e adolescentes adoram ao Senhor, estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Contribua com alegria, contribua com generosidade nesta noite. Amém?
A casa está preparada.
sede da Regional 4, né, o pastor dirigente da sede da Regional 4, membro da nossa igreja. Logo após o pastor Ademir, já estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Prezados irmãos, paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar a chance e primeiro agradecer ao pastor Remixu, pastor presidente, demais membros diretores pela oportunidade e também agradecer aos colegas da regional, os pastores que não medem esforço para estar aqui com o grupo de irmãos, né? Nós sabemos que a nossa região é uma região bem complexa para andar às sextas-feiras. Mas muito bem. Me dado foi uma oportunidade para ler um texto bíblico e eu farei. Amém? É muito patente para mim quando eu estou no culto me lembrar da palavra do rei Davi que diz: é melhor um dia só as portas da tua casa do que 1000 em outros lugares. E eu fico feliz porque de fato a cada dia eu consigo entender melhor a expressão davídica. Salmo 92, esse foi um salmo do meu devocional durante toda a semana. Aliás, preguei esse salmo em Cidade Cumbica no jubileu de ouro deles. Ele diz assim: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Esse é um salmo bem bacana. É um salmo órfão, nós não sabemos o autor dele, mas temos a convicção de que é um salmo inspirado por Deus, né? E é interessante quando o salmista começa com aquele desse: bom é louvar ao Senhor. E ele usa a mesma expressão que está lá em Gênesis, quando Deus trabalha na criação e diz assim: é perfeito. Viu Deus que tudo era bom. Então o Senhor diz: é perfeito tudo que eu fiz. E o salmista está dizendo: é perfeito a gente louvar o nome do Senhor. É perfeito. Cantar louvores ao teu nome, ao nome do Altíssimo. E a gente não está falando de uma outra pessoa qualquer. A gente está falando de um ser que deve ser honrado, que é sobre todos nós, Criador dos céus e da terra. Um Deus ato puro, que não precisa de nenhum de nós. Ele que nunca teve começo, nunca terá fim, disse o salmista: bom é louvar o Senhor, o Altíssimo. Glória a Deus. Ele, Altíssimo, deve ser louvado por cada um de nós, e é por isso que aqui estamos. Eu encerro a minha fala, porque senão eu aperto o mensageiro. Eu só vou ler para você a confissão de Westminster, porque ela faz, sem dúvida nenhuma, uma tese de superioridade desse Deus notável que a gente serve. A gente não está diante de um ser qualquer, a gente está diante de um ser que a gente tem que botar a mão na boca, ficar calado e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é em todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas. Para elas e sobre elas, Ele é a única origem de todo ser, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele tem soberano domínio para fazer com elas, para fazer a elas e sobre tudo o que quiser. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço de obediência que a Ele há, por bem que requerer deles. Este é o Deus que deve ser louvado. Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus? Deus abençoe o Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Chama aqui o pastor Paulo Caraquian, que é o líder de missões, né, do campo, coordenador das capelanias, do evangelismo que é realizado. Enquanto o pastor se aproxima, apresentar o pregador Joás Rodrigues, que está aqui, juntamente com um grupo de irmãos. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Satisfação recebê-los, amém? Pastor Paulo. Amém.
Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração, pastor Marcos. Olha comigo. Vamos orar e apresentar aqui o nosso pastor. Pastor Donizete, venha fazer oração aqui pelo pastor Paulo Caraqueiro, enquanto eu abro a água para ele aqui, para ele não ficar com a garganta seca. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos, Senhor, na Tua presença, Pai amado, e Te agradecemos por essa oportunidade. Todos os louvores entoados a Ti, ó Deus, tem alegrado o vosso coração, e que nessa noite também, ó Pai amado, a Tua palavra que já é confiada ao coração do Teu servo, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça descer aos nossos corações. Usa, Senhor, o Teu servo como Teu instrumento na instrumentalidade da Tua palavra. E fala, Senhor, com a Tua igreja, pois estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Graças a Deus por essa oportunidade que a diretoria nos concede. E nós vamos trazer uma mensagem que tem por título A Igreja de Cristo e a Sua Missão. Então nós vamos definir nessa mensagem que a Igreja de Cristo, o que ela é e qual a missão que ela tem no sentido interno, dentro do tempo, e externo, fora do tempo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isto não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então está escrito em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 18, esta passagem. Quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Jesus é esta igreja que está edificada sobre uma rocha. E eu estudei construção civil, eu sou técnico em construção civil, estudei na Federal, e o meu professor de construção civil ensinou o seguinte: quando você for construir uma casa, uma edificação, você tem que pegar aquele trado e ele vai formando uma broca da terra, e você tem que girar aquele trado até atingir a rocha. Quando atingir a rocha, você para depois você concretar a broca. E Jesus também ensinou que um homem sábio, ele edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram ventos e tempestades, e a casa permaneceu fiel. E da mesma forma Jesus disse: Pedro, o teu nome é Pedro, e eu te digo o seguinte: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quando Jesus disse: você é Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus está se referindo no grego à palavra Petra, que quer dizer rocha. Sobre esta rocha eu vou construir a minha igreja, e ela vai estar firme para sempre. Então a igreja de Cristo, ela está apoiada sobre essa rocha inabalável que é Jesus. É uma rocha eterna, é uma rocha sólida, é uma rocha
que subsiste pelos séculos dos séculos, porque Ele é eterno, Ele é inabalável, Ele é firme, e a nossa fé está baseada nesta rocha que é Jesus. Então você que aceitou Jesus, você também é bem-aventurado, porque você construiu a sua casa espiritual sobre esta rocha que é Jesus. Então é esta rocha que nos dá firmeza na fé, e sobre ela repousa a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, o nosso Salvador. E assim Pedro declarou: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Essa declaração é uma das melhores declarações e maiores que nós já podemos ouvir ou ler no Novo Testamento. Dizer que Jesus é o Cristo significa dizer que todas as profecias messiânicas se cumpriram naquele momento em dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o desejado de todas as nações, que Jesus é a esperança de Israel, que Jesus é o Alfa, que Jesus é o Ômega, que Jesus é o princípio, que Jesus é o fim, que Jesus é o libertador de Israel, que Jesus é a esperança de Israel, que Jesus é o desejado de todas as nações. Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Glória a Deus por esta declaração, porque todo o Antigo Testamento se volta para esta declaração: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Que gloriosa expectativa de poder contemplar Jesus e ser Ele o Salvador do mundo, ser Ele o ungido de Deus, ser Ele o Messias de Israel, o desejado de todas as nações. Tu és o Cristo. E isso faz de nós a igreja de Jesus. Nós somos esse povo que estamos apoiados, edificados, construídos sobre uma rocha eterna, uma rocha inabalável. E está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então uma edificação se fazia nesses tempos bíblicos numa quina da construção. Então eles iam à quina da construção, no encontro de duas paredes, e construíam uma pequena mureta, que era a pedra de esquina. E através dessa pedra, que era um arco, eles tiravam o comprimento e a largura, as dimensões do prédio que eles estavam construindo. Então Jesus é a pedra de esquina, porque Ele é o referencial para a construção do reino de Deus. Ele é o marco que faz a referência para toda a construção da obra. E Ele é um marco histórico, porque Ele dividiu a história em duas partes: antes dele ou depois dele. Então Ele é esta pedra especial sobre a qual nós estamos edificados. Então glorifique a Deus, porque a tua fé está baseada em algo sólido, algo eterno, algo verdadeiro, algo que vai durar para sempre na eternidade, porque a sua fé se baseia em Cristo Jesus. Então Jesus, Ele construiu esta igreja, edificada sobre esta pedra. E assim também o apóstolo Paulo vai dizendo a respeito da obra de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, dos judeus e dos gentios, e derrubando a parede da separação que estava no meio,
na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então Jesus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios e fez dos dois um só povo, que é a igreja do Senhor. Então nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus, da somatória entre judeus e gentios, para que possamos estar diante do Senhor e glorificar o seu nome. Nós somos a igreja de Cristo. Israel, ele era os ramos naturais que estavam enxertados na videira, porém Deus cortou esses ramos por causa da sua incredulidade. Mas Ele nos enxertou na videira verdadeira, e nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos os filhos de Deus, servos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, com uma missão gloriosa de anunciar a glória de Deus por onde quer que passemos. Então esta é a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo, que está apoiada sobre Ele, que é a rocha. E na sequência nós vamos falar da missão interna da igreja. O apóstolo Pedro assim relata: e chegando-nos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus é uma rocha, que é diferente da pedra. Qual a diferença entre rocha e pedra? A rocha é um maciço, é um granito, é uma pedra grande, gigantesca, da qual, quando é fragmentada, a rocha, ela se diminui em pequenas pedras. Nós somos pequenas pedras, mas Jesus é a rocha inabalável, e sobre eles edificados, nós somos uma casa espiritual. Nós somos uma construção. A Bíblia se refere a nós como o edifício de Cristo. É uma linguagem arquitetônica para simbolizar a obra de Deus na nossa vida. Então nós somos uma casa espiritual. Nós somos um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o que seriam esses sacrifícios? Esses sacrifícios espirituais agradáveis, em primeiro lugar, é o louvor. Nós vemos, a gente vem à casa de Deus para louvar ao Senhor. E louvar significa reconhecer as qualidades, reconhecer os méritos. Está escrito que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então nós reconhecemos as virtudes da pessoa a quem louvamos. E nós louvamos a Deus e louvamos também os homens. Então, em primeiro lugar, nossa missão dentro da igreja é o louvor, é o reconhecimento das qualidades de Deus. Em segundo lugar, a missão do cristão dentro da igreja é a adoração. Louvor diferente de adoração. Adoração é quando você se prostra, você se humilha, você coloca a sua posição do rosto em terra e você exalta o Criador, e você glorifica a Deus, e você reconhece a grandeza do teu Deus, e você o adora com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
A adoração é uma palavra exclusiva para Deus. Não se adora mais nada nem ninguém. Somente podemos adorar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o segundo sacrifício espiritual a oferecer ao Senhor é a adoração. Ele quer receber a tua adoração, Ele quer receber o teu louvor. Ele está aqui nesta noite para que você possa entregar a Ele o seu sacrifício espiritual. Aleluia! E o terceiro sacrifício espiritual é a glorificação. O salmista, no Salmo de número 75, relata: a Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti, ó Deus, damos louvor, pois o Teu nome está perto e as Tuas maravilhas o declaram. Então, glorificar o Senhor é reconhecer a Sua grandeza, é fazer com que a glória dEle possa refletir em nós e projetar na sociedade. É o brilho de Deus refletindo em nós como espelho que manifesta a luz do seu Espírito. Está escrito que os discípulos são o sal da terra. Está escrito que se o sal se tornar insípido, nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Está escrito que os discípulos são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas Deus também diz o seguinte: olha, que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quando o cristão é sal, ele modifica o ambiente. Quando o cristão é luz, ele ilumina o ambiente e assim ele glorifica a Deus com o seu testemunho, com as suas obras. Aleluia. Então Deus merece o sacrifício de glorificação quando nós o reconhecemos como soberano, como Deus eterno, como Deus justo, como Deus perfeito. E o quarto tipo de sacrifício que eu venho ofertar a Deus nessa noite são as orações. Deus recebe as orações dos crentes como incenso às suas narinas. Ele recebe a nossa oração como um perfume, como um odor agradável, e assim os anjos recolhem as nossas orações em salvas na presença do Senhor. Está escrito: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então a oração do crente é um sacrifício que agrada ao Senhor. E aqui eu tenho mais um quinto sacrifício para ofertar ao Senhor: dízimos e ofertas. Então eu quero louvar a Deus com o meu dízimo, eu quero louvar a Deus com a minha oferta. Este é um sacrifício que agrada ao Senhor. Não se esqueça de contribuir na casa do Senhor. Quando você contribui, Deus é glorificado, e quando Ele é glorificado, Ele abre uma janela no céu e derrama sobre você uma bênção copiosa. Aleluia. Muitos crentes estão se esquecendo de contribuir, e Deus está interessado no seu sacrifício, no seu dízimo, na sua oferta. O sexto sacrifício é uma entrega total a Deus, de corpo, alma e espírito. Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o seu culto racional. Então Deus quer uma entrega total. Deus quer que você se entregue de corpo, alma e espírito no altar do Senhor para adorá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo com todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E muitos estão equivocados, porque vêm à casa de Deus para receber. E nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para adorar, para ofertar, para entregar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação. E também nós temos os 7 sacrifícios que nós devemos ofertar ao Senhor, adorar a Deus com a sua juventude. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. E desde aquela data para cá, eu estou adorando a Deus com a minha juventude. Já estou entrando aí na etapa do mais velhos ou da melhor idade, mas eu adorei ao Senhor com a minha juventude. Adorei ao Senhor com aquilo que eu tinha de melhor para ofertar ao Senhor e fazer como está escrito na palavra: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegues os anos a qual venhas a dizer: não tenham eles contentamento. Então vamos adorar o Senhor com 7 sacrifícios: o louvor, a adoração, a glorificação, as orações, os dízimos e ofertas, uma entrega total para Deus e adorar a Deus com todo o teu ser, com a tua juventude e com o tempo que resta para você sobre a face da terra. Estou já aposentado e agora eu posso dar tudo o que eu posso na obra do Senhor. Como é bom servir a Jesus e como é bom cumprir a missão interna da igreja. Tudo isso a gente faz dentro da igreja. Essas 7 ofertas, esses 7 sacrifícios espirituais. Mas também eu encontro na palavra de Deus a missão da igreja externa. A igreja tem uma missão interna, que é adorar o Senhor e apresentar esses 7 sacrifícios, mas tem uma missão externa: a salvação dos perdidos. É missão da igreja promover a salvação dos perdidos, daqueles que estão caídos, daqueles que não têm o conhecimento da verdade, daqueles que precisam ouvir de você um conselho e uma palavra de Deus. E aí Pedro escreve: mas vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo adquirido. Mas com que finalidade? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que em outro tempo não era povo, mas agora você que faz parte do povo de Deus. Você que não tinha alcançado misericórdia, mas você alcançou misericórdia. Então agora a nossa missão é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora a missão externa da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar as grandezas deste Deus para aqueles que não o conhecem. E está escrito: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. É o Salmo 96. Está escrito também: nós que fomos alcançados pela graça do Evangelho,
temos que tornar o Evangelho público. Nós temos um compromisso público com a sociedade. Nós não podemos agir como agentes secretos de Jesus, que tem vergonha de anunciar a palavra de Deus. Um homem não tem que ter vergonha das grandezas de Deus, nem vergonha do Evangelho. O homem deve se envergonhar de ir para o inferno, de ser um pecador, mas de servir a Deus não. Temos que ter coragem, intrepidez, autoridade, capacidade, unção do Espírito Santo, uma palavra temperada de Deus, para dar aos que estão perdidos, caídos, vencidos pelo pecado. Você tem a chama do Espírito de Deus para levantá-los, para erguê-los, para colocá-los de pé no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então esta é a mensagem emblemática do apóstolo Paulo. Eu não me envergonho, mas eu torno isso público. Por onde eu passo, eu deixo um rastro da mensagem de Deus, da mensagem do Evangelho. Está escrito: mas tu se sóbrio em tudo. O cristão tem que ser equilibrado, o cristão tem que ser ponderado, não é? Mas tu se sóbrio em tudo, sofredor, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É o conselho de Paulo a Timóteo. E também está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então nós temos o compromisso público de falar de Jesus por onde quer que passemos. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O chamado do cristão é um chamado universal. Você foi chamado para pregar na sua cidade, no seu estado, no seu país, em outros países também. O chamado do cristão é universal. O chamado de Deus está presente em cada um de nós. Cada cristão é um missionário do reino de Deus. Você é um missionário, você é um pregador, você é uma testemunha viva do que Deus fez na tua vida. E o mundo tem sede e fome da palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. O mundo tem sede da mensagem que você tem para dar. Não te cales, deixe Deus te usar, deixe Deus falar pela sua boca, pelos seus olhos, pelas suas mãos, pelo seu gesto, pelo seu comportamento, pela sua atitude de cristão, porque Deus quer salvar milhares e milhares de vidas através da nossa fé, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque o Filho do Homem veio buscar e
e salvar o que se havia perdido. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então pregue a palavra, fale de Jesus, glorifique a Deus com o teu testemunho, para que o nome do Senhor seja adorado, seja exaltado. Então a missão interna da igreja é a adoração, é o louvor, é o sacrifício, é os seus dízimos, é a sua oferta, é a sua vida no altar de Deus. Mas a missão externa é quando saímos do templo e vamos ao mundo buscar as almas que estão sedentas de Deus. Eu tenho um livro que relata o seguinte, é do Thomas Lewis Ward. Ele diz o seguinte: conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão. Então, para ganhar almas, você tem que sair do templo e ir lá fora, buscar os perdidos para Jesus. Né? Quando você vai pescar, vai fazer uma pescaria, é o pescador que vai atrás do peixe, ou é o peixe que vai atrás do pescador? Qual que é a resposta? É o pescador que vai atrás do peixe, ou o peixe vai atrás do pescador? O pescador vai atrás do peixe. Nós somos os pescadores. Eles são as almas que nós temos que trazer para Deus. Nós temos que ir atrás das almas. Não espere as almas vir atrás de você. Vá você atrás daquele que está perdido, daquele que precisa de uma palavra de Deus que você tem para dar. E finalizando, eu vou terminar aqui com a passagem de Marta e Maria. E aconteceu que eles, indo de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher com o nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso significa aqui que nós temos Maria representando a adoração e Marta representando o serviço. Qual é a mais importante? É a adoração. Porque a adoração é a razão da existência da criação do homem. Está escrito que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, em primeiro lugar vem a adoração, depois vem o serviço. Nós precisamos das duas, da adoração e do serviço. Mas em primeiro lugar, adore o Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, e depois você vai servi-lo, pregando o Evangelho e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. O Senhor, enquanto ela se aproxima, nós temos aqui alguns avisos. Amanhã, no Mondança, sob congregação ali do Jardim São João, teremos o congresso de irmãs, sábado e domingo, às 19 horas. Nossos irmãos estarão ali, estão adorando ao Senhor, as irmãs estarão adorando ao Senhor, toda a Regional 4 está convidada para estar ali. Queridos, após o término, às 23 horas, hoje nós teremos aqui uma vigília, a vigília da Umadiguar, liderada pelo pastor Amigo Sandro. E terminando o culto, passa na cantina que você está ajudando a assistência social. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos continuar adorando esse Deus que é digno de toda honra e toda glória, toda adoração. Vamos dizer que Ele é digno, santo e poderoso. Amém? Pode escutar.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queremos dar boas-vindas aqui às igrejas e às caravanas. Pastor Jardim São João, pastor Ademir, da sede da regional, e a sua caravana, junto com a Jardim Bondança, o pastor Joelilson, e Jardim Cristina, diácono Paulo Correia. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bairro Lavras, pastor José Augusto e a sua caravana, acompanhando Sub-1 Jardim Ana, pastor Joilson, e Sub-2 Nova Ponte Alta, pastor presbítero Janailton. Deus abençoe os irmãos. Jardim Presidente Dutra, pastor Edilson, está ausente por motivo de saúde. A caravana, por favor, do Jardim Presidente Dutra, junto com a Sub-Dutra 2, pastor João Batista. Deus abençoe os irmãos. Jardim Fortaleza, pastor Paulo Barbosa, sua caravana, acompanhando Jardim Fortaleza Sub, diácono Samuel Teixeira e os irmãos. Deus abençoe. Bairro Mocó, pastor Geraldo Magela e a sua caravana. Estamos, irmãos, Deus abençoe. Bairro Malvinas, pastor Marcelo Xavier e a sua caravana. Deus abençoe os irmãos. Congregações agora com a participação dos pastores e líderes e as caravanas também. Cidade Cumbica, pastor Josias Gomes e a sua caravana. Estão. Deus abençoe os irmãos. Cidade Soberana, pastor Paulo César e a sua caravana. Amém. Jardim Munira, pastor Pedro Santiago, foi empossado essa semana, e a sua caravana. Estão os irmãos de pastor novo lá. Deus abençoe os irmãos. Parque Santos Dumont, pastor Sandro e a sua caravana. Deus abençoe os irmãos. Bairro Marmelos, pastor José Maciel, ele teve compromisso, mas ficou de mandar alguns representantes. Aí estão os irmãos, Deus abençoe, são todos bem-vindos. Queremos agradecer aqui à Regional 4 pela bela cooperação, um dia difícil de acesso, os órgãos musicais, conjuntos, que Deus seja louvado pela vida do pastor Ademir e todo esse grupo unido para a glória de Deus. Com autorização do nosso presidente, que agradece também aos irmãos aqui, aos irmãos que estão em casa, quero convidá-los a estar em pé, por favor, para nós fazermos uma oração de encerramento, agradecendo a Deus por tudo, aproveitando aqui para deixar os nomes para os irmãos continuar orando por eles. Oração pela Thalia, pelo pastor Derval e a irmã Maura, a Ana, que tem 20 anos e está com câncer. Oração sempre pelo pastor, nosso presidente, pastor Clementino e sua família. Wilson, irmão do Eliseu, está com câncer. Silvana, cunhada da irmã Bem-vinda. João Barreto, Kelly, Elizabeth, que vai passar por uma cirurgia. E também a nossa irmã Débora, missionária, lá no Parque Santo Antônio. Levante a sua mão e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos por esta reunião, esta noite de bênçãos, por todos os teus filhos que o Senhor trouxe a este lugar para adorar o teu nome bendito, aos irmãos que estão em casa, suas famílias, abençoe a cada um, dando a Deus um retorno ao lar em paz e um final de semana abençoado. Te louvamos pela vida do pastor Paulo Carlaquian, que ministrou a tua palavra, e este rol de nomes, ó Deus, que precisam de um milagre, precisam de uma bênção, de uma cura, ó Deus, está em tuas mãos, que nós cremos e oramos a ti e te agradecemos em o nome de Jesus. Pastor, por favor. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Cumprimente seu irmão, levado a graça